Bom, aqui eu vou apresentar a vocês os objetivos de aprendizagem dessa revisão. Então, primeiro vamos revisitar a importância dos sistemas de potência, tanto vapor quanto a gás. Lembrando que sistemas de potência a vapor, a gente está falando sobre ciclos Rankine, e os ciclos de potência a gás se trata do ciclo Otto e o ciclo Diesel. Além disso, a gente vai apresentar os componentes dos ciclos, tanto de Rankine, Otto e Diesel, para vocês relembrarem esses conceitos. Depois, vamos apresentar os diagramas para cada um dos ciclos, realizar o balanço de energia para a obtenção da equação da eficiência térmica para o ciclo de Rankine e vamos resolver duas atividades para vocês tentarem relembrar todos os conceitos já tratados a respeito desse assunto. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer sobre a importância de sistemas de potência a vapor, ou seja, o ciclo Rankine. Nesse caso do ciclo Rankine, ele é o responsável por grande parte da energia elétrica produzida no mundo. Então, grandes usinas, né, a maioria das usinas que produzem energia elétrica utilizam do ciclo Rankine para fazer esse feito. Só para vocês lembrarem, o ciclo Rankine, ele trabalha com condensações e vaporizações contínuas do fluido de trabalho. E nesse caso, o fluido de trabalho é a água. Então, a água passa por várias condensações e várias vaporizações para produzir trabalho e, consequentemente, produzir energia elétrica. Aqui a gente tem um ciclo termodinâmico de maneira bem simplificada, em que a fonte quente é representada por uma caldeira e a fonte fria é representada por uma torre de resfriamento. Nesse caso, a caldeira é responsável por fornecer calor ao ciclo termodinâmico. Esse ciclo termodinâmico realiza trabalho e, posteriormente, o calor que não foi aproveitado para a realização de trabalho, ele é descartado na torre de resfriamento. Aqui eu trouxe duas imagens só para vocês entenderem um pouquinho mais a respeito desse assunto. Aqui a gente tem uma planta de potência a vapor acionada por combustível fóssil. Então, aqui a gente tem uma usina que utiliza carvão para isso. Então, o carvão é queimado, essa queima do carvão produz energia que é passada para o fluido de trabalho, que nesse caso é a água, para ter todo esse processo de vaporizações e condensações e conseguir produzir trabalho. Então, nessa imagem a gente consegue visualizar isso bem. Então, o carvão chega na usina, ele passa por essa parte da caldeira, que é justamente onde vai ter essa queima do carvão para transferir calor para o nosso fluido. Esse fluido passa pelas turbinas e, posteriormente, o calor que não foi aproveitado, ele é rejeitado nas torres de resfriamento. Um outro tipo de usina que utiliza esse mesmo princípio é a usina de energia nuclear. Então, nesse caso, a energia agora provém, né, da fissão nuclear. Então, aquela reação que produz uma grande quantidade de energia e, a partir daí, passa por uma turbina e depois o calor é rejeitado numa torre de resfriamento. A única diferença que nós temos desses dois tipos de usina é a forma como o calor da fonte quente é obtido. Bom, aqui a gente tem um ciclo de Rankine simplificado, né? Lembrando que a gente precisa ter algumas simplificações ou delimitações. Por exemplo, energia cinética e potencial, elas são ignoradas. O regime é estacionário e não há transferência de calor com as vizinhanças, né? Então, dessa forma, fica mais fácil da gente avaliar o ciclo de maneira termodinâmica. Primeiro, a gente vai ter uma turbina. Nessa turbina, a gente tem a produção de trabalho. Essa turbina, depois, o fluido que sai dessa turbina, né? É um fluido bifásico, ou seja, tem tanto fase vapor quanto fase líquida. Ela passa por um condensador. Esse condensador vai ter o objetivo de retirar o calor que não foi aproveitado na turbina. Então, no condensador, essa mistura bifásica, mistura entre aspas, porque é apenas um fluido, mas essa mistura entre vapor e líquido é transformada em líquido saturado. E depois esse líquido, passa pela bomba. Essa bomba vai ter o intuito de encaminhar esse fluido para a caldeira, que é justamente a região, o componente em que o fluido líquido irá receber calor suficiente para voltar a todo o ciclo. Então, voltar desde o início da turbina e assim por diante.
Lembrando também que esse ciclo pode ser representado por diagramas. Esse é um diagrama de temperatura versus entropia, mas vocês devem lembrar também que existe o diagrama de pressão versus volume específico. Então, nesse diagrama, a gente consegue perceber o passo a passo que a gente acabou de falar, de maneira mais em função das variáveis, né? Então, aqui, esse processo 1, 2, é o processo que representa a turbina. Então, aqui existe a realização de trabalho. Isso é feito de maneira isentrópica, devido às nossas simplificações, e dessa forma a entropia será constante. No processo 2, 3, a gente tem um processo de condensação no condensador. Vocês podem perceber que esse processo acontece a temperatura e a pressão constante. Então, é importante lembrar o seguinte, que quando o fluido sai da turbina, ele sai com uma mistura entre vapor e líquido. Porém, quando ele sai do condensador, ele já sai líquido saturado. Depois, o processo 3, 4 é justamente o processo de bombeamento, onde a gente tem uma bomba. Lembrando que, nesse caso, a bomba precisa de trabalho para funcionar. Então, a vizinhança precisa fornecer trabalho para essa bomba funcionar e conseguir fazer o seu papel. E do processo 4 ao 1, a gente tem o aquecimento desse fluido na caldeira. Lembrando que a etapa 4A corresponde ao aquecimento do líquido subresfriado até líquido saturado. Depois do processo A para o 1, a gente tem a transformação do líquido saturado para vapor saturado. E assim passa pela turbina e segue o ciclo termodinâmico continuamente produzindo trabalho. Bom, só para a gente ficar mais claro, né, as questões a respeito disso, vamos falar um pouquinho sobre o balanço de energia em cada um desses equipamentos. Então, no processo 1, 2, que corresponde à turbina, nesse primeiro processo eu coloquei o balanço completo de energia. Nos próximos a gente vai fazendo simplificações, fica até como exercício para vocês fazerem esse balanço depois de assistirem esse vídeo para cada um dos equipamentos que faltaram, mas no caso da turbina, a gente considera o balanço de energia total, que é calor menos trabalho, mais a energia do fluxo, que é representado pela entalpia, mais a energia cinética, mais a energia potencial. Aplicando as nossas simplificações, a gente obtém a seguinte equação. Lembrando que na turbina a gente está desconsiderando a transferência de calor que possa ocorrer com a vizinhança. Então, só existe a realização de trabalho e a energia provinda do fluxo. Então, nesse caso, o trabalho da turbina pode ser representado por essa equação, certo? Em que, lembrando que entalpia, essa entalpia é a entalpia específica que vocês podem obter nas tabelas termodinâmicas apresentadas na maioria dos livros de termodinâmica. Bom, só para a gente também não demorar muito tempo a respeito disso, mas temos também o mesmo balanço que a gente fez na turbina, a gente pode fazer no condensador. Lembrando que no condensador não há realização de trabalho, só existe troca de calor. Então, a gente faz as nossas simplificações e chegamos nessa equação do balanço de energia para o trocador de calor ou condensador. No caso da bomba, como a gente falou anteriormente, a bomba precisa de trabalho, né? Então, precisa ser fornecido um trabalho para que a bomba funcione. E também não há transferência de energia para a bomba. Desculpa, energia não, de calor para a bomba. Então, com isso, o balanço fica exatamente dessa forma. Lembrando que esse M com um pontinho nada mais é do que a vazão máxima do fluido, né? E, por fim, na caldeira, a gente faz o mesmo balanço, sendo que esse calor que vai entrar é o calor que entra no sistema. Então, o balanço da caldeira é realizado por essa equação. Também lembrando que na caldeira não há realização de trabalho, apenas troca de calor, certo? Então, com isso, a gente consegue obter a equação da eficiência térmica, que nada mais é do que o trabalho líquido desenvolvido pelo ciclo, e esse trabalho líquido tem a ver com o trabalho que a turbina produziu, menos o trabalho que a bomba necessitou para funcionar, dividido pelo calor que vai entrar na caldeira. Ou seja, a eficiência térmica, ela avalia de toda a energia que entrou na caldeira, de quantos por cento essa energia foi convertida em trabalho, já descontando o trabalho que o ciclo precisa para funcionar, no caso da bomba. Então, a gente chega a essa equaçãozinha, certo?
Bom, outra coisa só para vocês lembrarem de ciclos de combustão interna. Então, os ciclos de combustão interna, eles acontecem principalmente da forma de ciclo Otto e ciclo diesel. Então, ele possui um curso de admissão, um curso de compressão, de potência e um curso de escape. Então, aqui é um motor de 4 tempos. Só para vocês lembrarem também, a diferença principal entre o ciclo Otto e o ciclo diesel está no caso do ciclo Otto, o sistema precisa de uma centelha para ocorrer o ciclo precisa ser comprimido pelo sistema, né, pela vizinhança. Esse ciclo é comprimido. Quando ele chega no mínimo volume possível, existe uma vela que vai realizar uma centelha para que ocorra a combustão, né, a mistura do ar com o combustível entre em combustão e com essa combustão ocorra a expansão. E o pistão se movimenta e a partir desse movimento há a realização de trabalho. Já no ciclo diesel, não existe essa vela para promover essa centelha. No ciclo diesel, o que ocorre o sistema é comprimido, primeiramente apenas o ar, ele é comprimido quando ele chega no volume mínimo possível, o diesel ou o combustível é injetado nesse processo, nesse motor, e a partir daí ele entra em combustão espontânea. E a partir disso ocorre a movimentação do pistão e também existe a realização de trabalho. Só para vocês lembrarem, esse processo que eu tenho falado também pode ser representado por ciclos termodinâmicos. Aqui é um ciclo de pressão e volume específico. Então, primeiramente, no ciclo Otto, deixa eu só passar aqui. No ciclo Otto e no ciclo diesel, né, cada um deles. Então, no ciclo Otto, a gente tem do ponto 1 para o ponto 2, justamente esse processo de compressão. Então, nessa etapa, a gente precisa de trabalho. Então, a vizinhança precisa fornecer trabalho ao sistema. Depois do ciclo 2, 3, a gente tem justamente o calor, né, que é recebido pelo sistema. E a partir desse calor ocorre a combustão e com isso a gente tem a expansão e depois a exaustão dos gases. A mesma coisa acontece para o ciclo diesel, a única coisa que vai diferir é que no ciclo Otto, essa inserção de calor, que é o processo 2-3, é feito a volume constante. Já no caso do diesel, seria a pressão constante. Então, isso vai diferir justamente na parte dos balanços térmicos. Bom, só para a gente ficar mais claro todos esses conceitos que nós tratamos aqui, vamos fazer um exercício muito rápido a respeito de algumas particularidades da parte teórica desses ciclos. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que vai ser para vocês primeiro fazerem esse exercício sozinhos e depois você dá uma pausa no vídeo e depois vocês continuam para ver o que está correto ou errado. Mas primeira alternativa fala o seguinte: no ciclo de Rankine, o componente no qual o fluido de trabalho é vaporizado é a turbina. Essa alternativa está falsa, porque, na verdade, isso acontece na caldeira. 2. Um ciclo de Rankine simples consiste de 4 componentes: turbina, condensador, compressor e caldeira. Falso, porque, nesse caso, não é um compressor, e sim uma bomba. Os processos associados ao ciclo de Rankine ideal são 2 processos isocóricos e 2 processos isentrópicos. Não, falso também. Seriam 2 processos isentrópicos e 2 processos isobáricos, com pressão constante, que é justamente a transformação das fases. 4. Para um ciclo de potência a vapor ideal, se o calor que entra for de 10 MW e o trabalho realizado pelo ciclo for 2 MW, então o calor que vai ser rejeitado será igual a 8 MW. Verdadeiro, porque o balanço é justamente isso. O calor que entra, uma parte desse calor vai ser utilizada no ciclo com a bomba e vai ser produzida, e uma outra parte será liberada, ou calor será rejeitado. Então, essa alternativa é verdadeira. Sim, para o ciclo de potência a vapor com uma turbina que produz 5 MW e uma bomba que requer 100 kW, a potência líquida gerada é de 5.100 MW. Então, só para vocês prestarem atenção que as unidades estão diferentes. Mas essa alternativa é falsa porque, na verdade, a gente não tem que somar.
A gente tem que subtrair, porque o trabalho líquido é justamente o trabalho produzido pela turbina menos o trabalho que foi consumido pela bomba. Então, alternativa falsa. No ciclo Rankine ideal, a compressão na bomba é isentrópica. Verdadeiro. Entropia constante. Embora os motores de combustão interna percorram ciclos mecânicos, o conteúdo do cilindro não executa um ciclo termodinâmico. Essa alternativa é verdadeira, porque em ciclos reais, tanto Otto quanto diesel, né, ciclos de combustão interna, o que acontece é justamente a inserção de uma mistura, né, do ar com o combustível e após, quando ocorre o ciclo, essa mistura e os gases que foram produzidos dessa combustão é liberado no ambiente. Então, entra um novo sistema com uma nova composição de combustível e ar e fica nesse processo sucessivamente. Então, sim, é um ciclo mecânico, porém não é termodinâmico, porque não são os mesmos, não é o mesmo fluido de trabalho que passa por várias e sucessivas transformações, né? O fluido de trabalho vai sendo trocado continuamente. Então, verdadeira. E a oitava é: os ciclos Otto e diesel diferem entre si na forma como ocorre a adição de calor que substitui a combustão no processo real pelo sistema modelado. Verdadeiro, porque a gente viu que no ciclo Otto isso acontece a volume constante, já no ciclo diesel isso acontece a pressão constante. Vai dar continuidade na resolução de exercício do ciclo termodinâmico. A gente vai dar uma ênfase no ciclo de Rankine e será um exercício mais voltado para a parte quantitativa, certo? Onde a gente precisa calcular os principais parâmetros necessários para a avaliação desse ciclo. Bom, então o exercício fala o seguinte: a figura apresenta os dados de operação de uma planta de potência a vapor que utiliza a água como fluido de trabalho. A vazão máxima da água é de 12 kg por segundo. A turbina e a bomba operam adiabaticamente, porém sem reversibilidade. Determine a eficiência térmica e as taxas de calor que entra e que sai, ambas em kW. Bom, aqui só olhando a figura a gente já consegue determinar que é um ciclo realmente de Rankine, porque a gente tem uma turbina, um condensador, uma bomba e um gerador de vapor, que seria a caldeira. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar antes da gente partir para a parte prática dessa atividade é que nesta questão já foi fornecido para a gente os dados de entalpia específica. Caso isso não tivesse acontecido, precisaríamos recorrer às tabelas termodinâmicas para determinar a entalpia específica para cada uma das condições. Bom, então vamos lá para a letra A, em que ele pede a eficiência térmica. Como a gente já sabe, a eficiência térmica é definida pela potência líquida que o ciclo desenvolveu, dividido pelo calor que entrou. O que seria essa potência líquida? Seria a potência que a turbina liberou ou que a turbina desenvolveu, menos o trabalho que é necessário para que a bomba funcione. Então, a gente precisa fazer esse desconto para ser justamente o trabalho ou a potência líquida. E isso tudo vai ser dividido pelo calor total que entrou, que é justamente o calor que entra na caldeira. Então, para isso, a gente precisa fazer os balanços energéticos para determinar esses valores. O primeiro passo, então, vai ser determinar o balanço energético da turbina. Posteriormente, a gente vai determinar o balanço energético da bomba e, por fim, o da caldeira, para conseguir ter todos os valores de cada um desses parâmetros. Então, começando pelo balanço energético global e considerando o estado 1 e o estado 2, a gente obtém a seguinte equação. Lembrando que no caso da turbina, a taxa de calor que é transferida para a vizinhança pode ser desconsiderada. Então, com isso, e a partir do balanço energético, a gente chega nessa seguinte equação. Lembrando que a entalpia específica é fornecida através de tabelas termodinâmicas e, além disso, ela também representa a potência do fluido, né, do escoamento do fluido. Já no caso da bomba, a gente faz o mesmo procedimento e chegamos na seguinte equação. Lembrando o seguinte, vocês precisam prestar atenção em quais energias estão entrando no sistema e quais energias estão saindo do sistema, para com isso vocês avaliarem o sinal que vocês vão colocar no balanço e assim determinar esse balanço. Então, como vocês podem perceber, no caso da turbina, que libera trabalho, vai ser a entalpia do estado da entrada menos a da saída.
Já no caso da bomba, que precisa do trabalho, que vai absorver esse trabalho, a gente contabiliza a entalpia da saída menos o da entrada. Então, prestem atenção nisso para vocês não se confundirem e terem valores que não estão corretos. Já no caso da caldeira ou da geração de vapor, que seria o estado 5 e 6, a gente tem a seguinte equação. Lembrando que na caldeira também não há realização de trabalho. Então, a gente chega nessa seguinte equação. Também para o caso do calor, a gente precisa avaliar se o calor está entrando ou saindo do sistema. No caso da caldeira, o calor está entrando. Por isso, vai ser a entalpia da saída menos da entrada. Então, com essas equações, a gente consegue substituí-las na equação, na primeira equação que nós colocamos aqui, que seria da eficiência térmica, e assim obter esses valores apenas substituindo o valor de cada uma das entalpias nessa equação. Então, com isso, a gente chega ao seguinte valor de eficiência térmica. Esse ciclo representa 52,7% de eficiência térmica. Bom, agora, para a letra B, ele pede justamente as taxas de calor que entra e o calor que sai, ambas em kW. Então, primeiro vamos avaliar o calor que vai entrar no sistema, que é justamente na caldeira, 5 e 6. Partindo do mesmo balanço que nós fizemos anteriormente para a caldeira, a gente chega nessa seguinte equação. Lembrando que, nesse caso, ele pede em kW, então a gente vai precisar multiplicar essa diferença de entalpia pela vazão máxima que também já foi fornecida na questão, que seria de 12 kg por segundo. Então, o que nós obtemos? Justamente esses valores, e calculando, a gente obtém um valor de 4,054 vezes 10 à quarta kW, que está entrando no nosso ciclo termodinâmico. Fazendo um processo similar, porém agora seria no equipamento que há a rejeição de calor, então, no caso, seria o condensador, a gente parte do mesmo balanço energético, só que também nesse caso a gente precisa avaliar o sinal do termo do calor, porque nesse caso o calor está saindo do sistema e não entrando. Então, com isso, a gente chega nesta equação, lembrando que o condensador também não realiza trabalho, e substituindo os valores com o quadro que foi nos fornecido, de entalpia específica, a gente chega ao seguinte valor que sai. Então, gente, é isso em relação aos ciclos de Rankine. Bons estudos, até a próxima.